E hoje nós recebemos nos estúdios da Rádio Rio Mar o arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner, para anunciar as mudanças na igreja local para prevenir a transmissão do Covid-19. Sabe-se que a Organização Mundial da Saúde já confirmou 200 mil casos de coronavírus no mundo e 8 mil mortes. E a Igreja de Manaus não poderia ficar à parte das iniciativas para preservar o bem-estar e a vida das pessoas. Por isso, o arcebispo Dom Leonardo está aqui conosco para anunciar algumas mudanças e colaborar com o pedido das organizações de saúde no combate à pandemia. Dom Leonardo, seja bem-vindo. Obrigado a todos os nossos queridos radiovintes da Rádio Rio Mar e Rádio Castanho. Gostaria de apresentar as orientações pastorais que foram elaboradas com o Conselho de Presbíteros da nossa Arquidiocese e nesta manhã apresentada a todos os padres. São medidas necessárias, medidas sofridas pastoralmente. Eu vou ler o texto que nós elaboramos, ele terá talvez umas pequenas mudanças, mas todas as pessoas que ouvirem poderão perceber a importância das medidas que tomamos. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Ao povo de Deus da Arquidiocese de Manaus. No caminho quaresmal que estamos fazendo e na meditação Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso, fomos surpreendidos pelo avanço da pandemia provocado pelo coronavírus, que tem exigido iniciativas de cuidado e medidas de prevenção urgentes e fundamentais. Nossa Igreja, em seu rosto samaritano, não pode furtar-se deste zelo com a vida das pessoas, especialmente para os mais vulneráveis. A Arquidiocese de Manaus, ciente do seu papel junto aos fiéis e a toda a sociedade, quer somar forças com as autoridades locais, propondo uma série de iniciativas que contribuam para o bem do povo e, ao mesmo tempo, zelem pela fé das comunidades eclesiais. A Igreja, mãe mestra, faz questão de ficar perto de seus filhos e filhas neste momento de sofrimento e dor. É sabido que o meio mais eficaz para conter a propagação da contaminação tem sido o recolhimento das pessoas, evitando presença em lugares muito frequentados, eventos que agrupam um razoável número de participantes e, sobretudo, ficando em casa. Temos o desafio de salvaguardar a proximidade tão característica do nosso jeito de ser e manter todos os cuidados de prevenção necessários. Por isso, tendo consultado o Conselho de Presbíteros na responsabilidade de conduzir este rebanho, proferimos as seguintes prescrições. Primeiro, que se observe irrestritamente os cuidados de higiene amplamente divulgados pelos meios de comunicação e redes sociais, segundo as orientações das agências sanitárias. Segundo, seguindo as determinações do poder, a suspensão das atividades acadêmicas, evitando contato entre grupos numerosos de crianças, adolescentes e jovens. Igualmente, suspendemos de catequese e iniciação à vida cristã em todas as suas etapas pelo período de 30 dias a contar da publicação desta nota. Terceiro, da mesma forma, ficam suspensas as reuniões, encontros de formação, atividades pastorais que reúnam pessoas nas dependências das comunidades e centros de pastoral pelo mesmo período de 30 dias. Precisaremos alimentar a nossa fé, o quarto ponto, e intensificar nossa oração neste período. Sabemos como é difícil não poder fazê-lo em comunidade. Outros meios serão necessários para que nos sintamos unidos na comunhão espiritual e na celebração da paixão e da Páscoa de Jesus. Por isso, nesse sentido, nossa participação na Eucaristia não será nas capelas e igrejas das comunidades de paróquias, áreas missionárias, santuários, nesses próximos 30 dias. Não teremos a celebração pública dos sacramentos. B. Onde for possível, os celebrem a Santa Missa de modo reservado, proporcionando que sejam transmitidas aos fiéis por meio das redes sociais, rádios comunitárias e outros meios disponíveis. C. Os horários dessas celebrações sejam amplamente divulgadas para que as famílias possam acompanhar a partir de suas casas. A família que reza unida
permanece unida. D. Também nas casas, em família, sejam incentivadas a leitura da palavra de Deus, as orações do terço, os encontros da campanha de fraternidade e outras formas de piedade que mantenham acesa a chama dos fiéis do nosso povo. E, por causa da impossibilidade do atendimento individualizado do sacramento da reconciliação e mesmo de celebrações penitenciais para absolvição coletiva em grupos menores, pedimos aos presbíteros que ofereçam a Eucaristia pela reconciliação do seu povo. Quinto, aproxima-se a celebração da Páscoa anual vivida com intensidade nos dias da Semana Santa. Bem sabemos o quanto custará ao nosso povo não celebrar esta memória solene reunidos nas procissões dos ramos, na celebração da ceia, na via sacra da paixão, na vigília da ressurreição e no domingo pascal, o que não será possível nas igrejas e capelas. Nesse sentido, o que fora dito acima sobre as celebrações da Eucaristia seja zelosamente proporcionado por meio das mesmas iniciativas de celebrar essas funções litúrgicas em ambiente privado, mas suficientemente transmitido pelo maior número de meios possíveis para que os fiéis possam acompanhar a partir de suas casas e juntos em família. Ver se há um modo de transmissão das celebrações do Tríduo Pascal presidido pelo arcebispo. 6. Neste mesmo caminho pascal, os presbíteros não estarão reunidos na missa dos Santos Óleos na catedral, que será presidida pelo arcebispo, e igualmente acompanhem e renovem suas promessas. Será presidida pelo arcebispo e igualmente veiculada para que os padres da arquidiocese de seus lugares de oração acompanhem e renovem suas promessas sacerdotais. 7. As secretarias das paróquias e das áreas missionárias permanecerão abertas para o atendimento, especialmente para informações por telefone. 8. Exercitaremos ainda mais, neste tempo, a misericórdia. Estaremos ainda mais a serviço dos necessitados. Eles necessitam da nossa caridade e solidariedade diante da crise econômica que deve crescer nesse tempo. Não teria sentido todo esse esforço de cuidarmos uns dos outros, respeitando as orientações sanitárias, sacrificando nossos encontros comunitários de fé, se não tomarmos as mesmas atitudes de cuidado em relação a qualquer outra possibilidade de aglomeração de pessoas. O cuidado que escolas, igrejas, repartições públicas estão tomando deve ser observado também por todos os outros segmentos sociais. Os momentos de sofrimento e privação são ocasião de aproximação de Deus, aprofundando as razões da nossa fé. É a fé que nos anima e nos concede a graça da esperança e da caridade. Sigamos com coragem e observemos com esmero essas indicações que visam o dom da vida e o compromisso com a vida. A pandemia passará e permanecerá nossa confiança em Deus. Estas definições do arcebispo pelo bem de seu povo iniciam no dia 23 de março e cessarão em tempo oportuno quando celebraremos a vitória da vida, o triunfo da saúde. Não podemos segurar nossas mãos, mas sentimos que estamos profundamente unidos caminhando com Jesus. Deus abençoe a todos. Tenhamos a certeza de que a Mãe de Jesus, a Senhora das Dores, a Imaculada Conceição, está perto de nós. Manaus, 19 de março de 2020, festa de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria. 3 horas e 47 minutos, você ouviu, portanto, o pronunciamento do arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner, anunciando as mudanças na igreja local para prevenir a transmissão do coronavírus, o Covid-19. Dom Leonardo, nós sabemos que o povo brasileiro é uma população de muita fé, participativa, que acorda cedo aos domingos para ir à missa. Isso já faz parte da vida das pessoas. E agora, essas mesmas pessoas se veem diante de uma situação nova. Como manter a fé viva, não se sentir distante da igreja nesse momento? A dor, o sofrimento
nos aproximam de Deus. É um momento muito difícil que nós estamos passando. Nós, talvez ainda no Brasil, não tínhamos dimensão do que poderemos ter pela frente. Todas essas orientações, todas essas proposições, essa tomada de decisão vem do desejo de preservarmos as nossas pessoas, especialmente os nossos idosos e também as nossas pessoas mais fragilidades, com menos imunidade. A fé, ela cresce justamente nesse momento. É nesse momento que nós nos abrimos mais à graça de Deus. É nesse momento que estamos mais abertos à percepção da importância da vida, da importância da saúde. Veja, por exemplo, não é no momento da despedida de alguém, que no momento do enterro, que nós tomamos de novo a sério o sentido da vida, da existência. Esse momento em que nós não teremos a oportunidade de celebrarmos juntos, em comunidade, no mesmo espaço, teremos oportunidade de celebrar nas nossas casas, sentindo o grande espaço da Arquidiocese, participando através dos meios de comunicação que desejamos proporcionar ao máximo. Essa participação, ela é também igreja. Essa participação é povo de Deus. Essa participação, num espaço diferente, cria uma espacialidade da fé. Então eu penso que nesse momento nós sairemos reforçados na nossa fé, porque nós procuraremos cuidar de nós, mas também estaremos no cuidado dos outros. Padre Charles Cunha, superintendente da Rádio Rio Mar, também está aqui nos estúdios conosco. Inclusive, você ouvinte pode participar, se quiser mandar a sua pergunta, a sua mensagem, 991425676 para o nosso WhatsApp. Padre Charles, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Gessilane. Boa tarde, Dom Leonardo. As dúvidas estão chegando aqui, Dom Leonardo. Perguntas aparecem aqui, né? Isso quer dizer que realmente as missas estão suspensas a partir de segunda-feira? E como é que fica a Semana Santa? Pergunta aqui uma ouvinte da Rádio Rio Mar. No texto, nós deixamos claro que também as celebrações da Semana Santa, nós não realizaremos publicamente as celebrações. Se Deus quiser, se encontrarmos canais de TV dispostos aqui em Manaus, nós faremos a celebração na catedral com um pequeno grupo de pessoas, porque a missa do Crisma, os padres não estarão presentes, porque pedi para não estarem presentes, para que nós dessemos o exemplo. A missa dos olhos é uma missa tão importante para todo o clero da Arquidiocese, que é o momento da renovação das nossas promessas sacerdotais. Mas nós participaremos dos modos. Eu sei que é sofrido, é tão doído, foi tomar essa decisão, mas eu acho que é o bem para todos. E nós mesmo não podendo participar, nós vamos participar da dor do sofrimento, mesmo a dor do sofrimento da não participação na participação das celebrações. Que a nossa não participação nas celebrações, no local, nas procissões, possam ser a expressão também da nossa participação no sofrimento de Jesus. Mas também vejamos sempre diante dos nossos olhos Cristo vida nova, Cristo ressuscitado. Agora, Dom Leonardo, quando nós fizemos a publicação do cancelamento dos festejos de São José, vamos apenas transmitir a partir das 19 horas de uma maneira restrita, para que a população também possa acompanhar. Houve muitos comentários nas redes sociais, fiéis associaram a falta de fé ou uma decisão demasiada. E aí eu lembro da fala do diretor da OMS ontem, em coletiva de imprensa, Tedros Adhanom, que pediu para que as pessoas se preparem para a pandemia como se elas fossem ser infectadas. Qual é a mensagem, qual é o recado para as pessoas que pensam ainda assim, dessa forma, ou que não aceitaram muito bem as decisões necessárias que foram tomadas? Eu sei que várias pessoas não aceitarão a decisão tomada em relação às nossas celebrações, não aceitarão. Inclusive, algumas pessoas dirão que é falta de fé. Não, não é falta de fé. É justamente crer na bondade de Deus e cuidar dos irmãos e irmãs. Vejam, nós teremos nesse tempo
teremos que ter muito mais solidariedade com as pessoas, por exemplo, que vivem do trocado da rua, de vender água, vender isso, vender aquilo, porque as pessoas estão saindo das ruas. Como é que vão viver? Como é que vão sobreviver? Os nossos irmãos e irmãs que vivem nas nossas ruas, como é que vão viver? Nós teremos que sair em solidariedade. Nós teremos que mostrar apoio. E a crise não é apenas coronavírus. A crise vai ser uma crise econômica muito maior do que nós estamos vivendo. Vejo quanto Manaus tem de desemprego. Vejo quanta violência que tem em Manaus por falta de uma estrutura melhor em termos econômicos, né? Manaus se ressente, está se ressentindo disso. Passou o tempo, os grandes tempos da borracha, passou os grandes tempos das grandes empresas aqui, e nós vamos sentindo a dificuldade também pelo fato da cidade ter crescido muito. Então, tudo isso é preciso um cuidado maior. E esse cuidado maior nós estamos tomando. É preciso também olhar para Jesus ressuscitado e perceber a preciosidade da vida das pessoas. Isso é crer em Jesus ressuscitado. Crer em Jesus ressuscitado é cuidarmos da nossa vida. E não deixarmos de rezar em casa. Não deixarmos de rezar em família. Não deixarmos de ler a palavra de Deus em família. Crer não é apenas participar da liturgia. Crer é mais. Crer é confiar em Deus. Crer é quase depender de Deus. Isso quase que independe das nossas celebrações. As nossas celebrações são como que o auge dessa nossa confiança, uma ação de graças a Deus, a nossa confiança. Chegam mensagens de apoio à decisão tomada pela igreja, Dom Leonardo, aqui, em várias mensagens estão aqui ratificando essa iniciativa que, através do Senhor, está sendo comunicada aqui. E também perguntam se, então, até domingo vai ter missa, estão perguntando. E como é que ficam as confissões? Um outro internauta pergunta aqui também. Nós tínhamos pensado em ser hoje o último dia, mas a necessidade de comunicarmos aos fiéis de maneira mais direta, achamos melhor, então, nesse fim de semana, ainda termos as nossas celebrações. É claro, nós recomendamos que as pessoas que estão gripadas, pessoas idosas, pessoas que já têm uma deficiência imunológica, que não venham, não participem de casa. Através da rádio, a Rádio Rio Mar sempre tem transmitido a missa das 7h30 da manhã da Catedral, e assim temos outras celebrações também. Então, domingo, esse fim de semana, ainda teremos, sim, as nossas celebrações. E a partir de segunda, não mais as celebrações públicas. Elas também estão suspensas. Eu posso ser, como bispo que eu estou atendendo confissão, um transmissor se eu, por acaso, estou infectado. E eu posso, assim, através da confissão, ficar, porque existe a proximidade auricular, a chamada confissão auricular. Nós tínhamos primeiro pensado em termos, então, confissões assim, chamadas comunitárias, com absolvição geral, que seria, no caso da pandemia, seria possível. Mas nós estaríamos de novo reunindo um grupo maior de pessoas. Então, nós achamos por bem que também toda a parte sacramental, por enquanto, estivesse suspensa. É claro que tem a questão de encomendações, que sempre será conforme as orientações de um grupo muito pequeno, e talvez também a questão da unção dos enfermos, que é claro, aí os padres terão que ver como se preservar, dependendo da pessoa estar infectada ou não. Tem uma pergunta também do nosso ouvinte pelo WhatsApp, pelo 991425676, ele pergunta o seguinte: as igrejas estarão fechadas ou quem quiser fazer a sua oração individual vai ter acesso? Os padres hoje insistiram, não colocamos isso na mensagem, os padres insistiram um grupo que as igrejas estivessem fechadas para a aglomeração de pessoas. Um outro grupo de padres achou que talvez algumas igrejas pudessem ficar abertas justamente o que o nosso querido rádio ouvinte está falando, para um momento de oração pessoal, uma visita ao Santíssimo e assim por diante. Então ficou dos padres tomarem essa decisão. Especialmente penso nas igrejas aqui mais que estão nas igrejas mais antigas, que talvez haja oportunidade.
mas ficou como decisão para o próprio pároco. Mais algum questionamento, Padre Charles? Chegou uma pergunta aqui, Dom Leonardo, né? Poderia haver a realidade da confissão via ligação telefônica ou via videoconferência? Nós ainda não chegamos nesse ponto, mas é uma pergunta interessante, isso não tinha me ocorrido. Até interessante essa pergunta do nosso... Não sei se é irmão ou irmã. É irmão. É irmão. Irmão. É o nome dele? Aqui não consta, ele não consta. postou o nome ok. dele. Isso. Tá. Mas é uma pergunta interessante. Isso nas nossas reuniões não tinha ocorrido, não. Se está valendo para o judiciário, né, é que normalmente os sacramentos são a presença, né? Sempre Real, a presença não é virtual. Então, nesse momento, nós nem pensamos nisso e mesmo teríamos que, nesse caso, consultar a Santa Sé. Uhum. Então, a gente encerra por aqui a nossa entrevista com o arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner. Eu gostaria que o senhor deixasse as considerações finais, as orientações a quem nos escuta nesse momento. Queridos irmãos e irmãs, queridos radiovintes, é um momento difícil que estamos atravessando e que vamos atravessar. Nós estamos aqui em Manaus com, ao menos anunciados, se não me engano, 2 casos. Para a população tão grande de Manaus é pouco, mas a transmissão do vírus é rapidíssimo. Inclusive pessoas que possam ter o vírus e não sintam os sintomas do vírus. E não sentirão os sintomas, mas podem ser transmissores do vírus. Ao menos eu procurei me informar bem, estudei, fui atrás de artigos e tudo mais, pessoal da saúde e tudo mais. Então, nós achamos que era necessário, mas que nós, nesse momento, nos unamos ainda mais. Que nós, nesse momento, busquemos ainda melhor as razões da nossa fé. Eu li um texto muito interessante 2 dias atrás, dizendo que o coronavírus pode nos ajudar muito, pode nos ajudar a perceber que não estamos convivendo bem. Não estamos convivendo bem porque estamos devastando a natureza. A natureza preserva a nossa saúde, mas também nós não estamos preservando as nossas águas, não estamos preservando o ar, e que mais facilmente assim haverá no futuro também outros vírus, outras manifestações. Aliás, não faz muito tempo que tivemos o HN1, não faz tanto tempo assim, que também foi um vírus bastante agressivo. Mas que nós nunca percamos a esperança, que nós nos unamos em oração, que nós estejamos em um determinado momento onde tiver a possibilidade, através da rádio, através de meios de comunicação, estar participando naquele momento, na distância geográfica, mas na proximidade da comunhão. E que todos nós depositemos em Deus a nossa confiança. Confiar em Deus, não deixar de confiar em Deus. Deus há de nos dar dias de saúde, mas Deus está pedindo de nós nesse momento cuidado mútuo. Se fala de que o pico estará chegando no Brasil apenas no final de abril, de algumas leituras que eu fiz. Nós não gostaríamos que Manaus chegasse à situação em que a Itália se encontra. Na Itália já faleceram muitas pessoas vieram a óbito, e nós não queremos chegar a isso. Nós queremos levar a sério as recomendações feitas e queremos também nos ajudar mutuamente. Que Deus abençoe a todos. Padre Charles, obrigada pela participação aqui. Que Deus abençoe a cada um de nós também.